Se você tem algum colega que tem dificuldade em ler as diretrizes, em seguir, né, as diretrizes, ou entender o que diz as diretrizes e os trials, e fica fazendo ginástica mental, ou que fica fazendo achismo intelectual, manda esse vídeo para ele, porque esse vídeo aqui a gente vai rememorar uma postagem que foi feito já no nosso site, tá lá, com o boletim científico da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. Visando essa publicação aqui, essa seleção do professor Heraldo Lobo, que foi a respeito da diretriz ESC 2024, de síndrome coronariana crônica, reforçando conceitos básicos. Tem gente que tem dificuldade de seguir o básico, viu, pessoal? Então a gente vai aqui mostrar um pouco que o professor Heraldo Lobo, que é um cirurgião cardíaco já com grande experiência, mestre e doutor pela Universidade Federal do Ceará, tem uma grande experiência em cirurgias com e sem SEC de revascularização do miocárdio. Então é um cara que entende do assunto. Aqui qual é o pilar dessa diretriz? Tratamento clínico, como sempre, né? Eu costumo sempre falar, né, que o melhor para o paciente sempre é o tratamento clínico. Depois que a gente vai ver se o paciente precisa de uma revascularização, seja cirúrgica ou angioplastia. Então, o pilar fundamental, né, o que sustenta no tratamento da doença arterial coronariana, da síndrome coronariana crônica, é o tratamento clínico. O velho AS, beta-bloqueador se estiver anginando, o clopidogrel associado se teve eventos cardiovasculares e por aí vai. Não é o âmago aqui falar do tratamento clínico, só reforçar que o tratamento clínico é o principal. Muitas vezes não precisa de mais nada, só o tratamento clínico. Porém, os pacientes que tiverem lesão de tronco, lesão triarterial ou lesão em dois vasos que inclui ADA proximal, ADC anterior, a cirurgia, ou seja, revascularização cirúrgica, quase sempre é o melhor cenário, quase sempre tem um melhor nível de evidência, quase sempre tem um melhor benefício. E que benefícios seriam esses? Melhora da sobrevida, reduzir a incidência de infartos e evitar novas intervenções. Leia-se, novas intervenções significa um novo risco. Isso aí a gente já sabe lá do Syntax, né? O Syntax Trial mostrou que em 5 anos a taxa de reintervenção e novos infartos na angioplastia é maior. Mas a gente não está querendo brigar aqui, pessoal, nem mostrar que a cirurgia é o top. O conceito aqui dessa diretriz é que o tratamento clínico é o principal. Quando você optar pela revascularização, quase sempre é a cirurgia. Entretanto, isso precisa, vou pular aqui para a gente não ficar, né, com achismo intelectual e nem ficar com ganha-ganha, né, com torcida organizada. É necessário, fundamental, heart team. Graças a Deus aqui, pelo menos na nossa realidade, nos pequenos centros, a gente tem um time coeso, um cardiologista, com hemodinamicista, com cirurgião, que opinam e traçam a estratégia e tentam seguir o mais próximo possível diante da nossa realidade as diretrizes. E para isso a diretriz coloca aqui, deixa claro, né, variáveis na hora de ponderar um método de revascularização. A cirurgia não é melhor em todos os cenários, o sistema é complexo. Então é Heart Team, já pontuei ali, o Syntax Score e o STS Score. Ou seja, uma discussão compartilhada, né, com a visão do cardiologista, do hemodinamicista e do cirurgião cardiovascular. O Syntax Score, leia-se, avaliação adequada, é alto nível de recomendação. Analise, calcule a complexidade anatômica da coronária, complexidade anatômica da doença arterial coronariana, das placas de aterosclerose. E por fim, o STS Score, leia-se o risco cirúrgico do paciente. Com essas 3 variáveis, você vai ponderar o melhor método de revascularização. Mas se o risco cirúrgico for baixo, principalmente também se o Syntax Score for elevado, a gente deve ponderar muito mais a cirurgia, porque ela reflete um nível de evidência maior, um melhor benefício. Então, essa tabela aqui são uma das indicações quando a gente pondera cirurgia versus angioplastia. Você vai perceber que a diretriz, a tabela da diretriz, ela divide as indicações. Na verdade, aqui a orientação, qual método de revascularização é mais adequado,
conforme as lesões coronarianas, se é lesão de tronco, se é lesão de tronco com doença multiarterial, se é lesão de multiarterial com diabetes, triarterial sem diabetes, de 1 ou 2 vasos. Então o ponto é esse, eu não vou ler toda essa tabela aqui, mas conforme a complexidade anatômica, você vai ver qual é o sítio de lesão, qual o número de lesões, você deve calcular. Observe aqui, ó, ele já bota aqui na tabela, né, o Syntax Score, tem que calcular o Syntax Score. Eu sei que não é o hábito, às vezes, da gente calcular, principalmente no laboratório de hemodinâmica, mas é interessante ter essa informação. Cada vez mais eu vejo que ela possui. E também o STS Score. Mas observe que, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Lesão de tronco, pacientes com o risco cirúrgico, low surgical risk, cirúrgico baixo e com lesão de tronco da coronária esquerda, o CABG, né, ou seja, a revascularização do miocárdio, bypass, obviamente que é recomendado, né, a terapia medicamentosa para melhorar a sobrevida, e também é recomendado a revascularização do miocárdio. Quando você vai ponderar as outras variáveis, se o paciente tem um Syntax Score baixo, já tem estudos, né, como o Noble, o Excel, que até, se for anatomicamente viável, realizar angioplastia. Porém, no Syntax, principalmente no Syntax moderado a alto, a cirurgia tem um melhor poder de oferecer benefício para esse paciente e, por sua vez, a angioplastia tem uma classe de recomendação menor do que a revascularização por angioplastia. Lembrando também que o paciente diabético, né, paciente com lesão de tronco, né, e de lesão de tronco não, lesão multiarterial e diabético, tem também estudos mostrando que o paciente diabético é outro perfil, ele se beneficia menos da revascularização percutânea. Então, se o paciente é diabético, com lesão multiarterial, e o tratamento clínico não foi adequado, ou seja, não teve a resposta adequada, a revascularização é recomendada sobre apenas terapia medicamentosa e sobre a angioplastia para melhorar sintomas e sobrevida. Então esses são 2 exemplos, né, de como a revascularização cirúrgica, eu estou torcendo não, pessoal, adoraria que a angioplastia, que é menos invasiva, mais pragmática, ela tivesse um nível de evidência, uma classe de recomendação superior, mas o fato é que os pacientes que são operados, eles vivem mais e vivem melhor, livre de reintervenções e livre de reinfartos. Porém, vale também salientar que não é um melhor que o outro, se complementam, se suplementam as duas terapias. Não existe isso, né, de ficar dizendo que um é bom, o outro é ruim. Geralmente quando eu dou aula eu explico para os residentes, geralmente eu faço um círculo ou então uma pirâmide, mostrando que esses tratamentos eles se conversam. Muitas vezes o paciente vai para uma angioplastia e depois precisa de uma cirurgia, ou o paciente faz uma cirurgia e depois precisa de uma angioplastia. Então, pessoal, parar com essa eu ia usar um adjetivo aqui, coisa de parlapatão, né, de meter capto, de ficar achando que o resultado de um é bom, coisas não baseadas em evidências. Vamos seguir as diretrizes. Então, vale muito a pena a leitura dessa diretriz. Como sempre, a diretriz europeia, eu acho ela bem mais didática, bem mais pragmática. Vale a pena ir lá, tá lá no nosso site, né, tá hospedado lá, o boletim científico da Sociedade Norte e Nordeste, aqui, ó. Vocês podem baixar o nosso boletim e ler ele na íntegra, e lá vai estar essa análise do professor Heraldo Lobo. Isso aí, pessoal. Começando aí, quem sabe essa semana a gente se dedica só a discutir revascularização do miocárdio. Forte abraço.